senador Luiz Henrique. Projeto de lei do Senado, número 544/2013, que altera a Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para excluir como doença pré-existente as malformações congênitas e tornar obrigatórias a fundamentação e a comunicação por escrito da negativa de cobertura por doença pré-existente. Autoria, senador Vicente Alves. Relatoria, senador Luiz Henrique. Favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apresenta. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Com a palavra, o relator, senador Luiz Henrique. Senhor presidente, em análise, o projeto a que Vossa Excelência acaba de se referir, de autoria do ilustre senador Vicentinho Alves, dispondo sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde para excluir, como Vossa Excelência já salientou, como doença pré-existente as malformações congênitas e tornar obrigatórias a fundamentação e a comunicação por escrito da negativa de cobertura por doença pré-existente. Nesse sentido, o projeto de lei do Senado, número 544 de 2013, acrescenta os parágrafos 2º e 3º do artigo 11 da Lei número 9.656, de 3 de junho de 1998, renomeando o parágrafo único atualmente vigente, com a seguinte redação. Artigo 1º. Para os efeitos do disposto neste artigo, não são consideradas doenças pré-existentes as malformações congênitas, não se aplicando a elas o prazo de carência previsto no caput. Parágrafo 3º. A negativa de autorização de cobertura pela operadora será fundamentada e imediatamente comunicada por escrito ao consumidor ou beneficiário, ao profissional responsável pela assistência e à instituição solicitante. Lida em plenário, a matéria foi despachada a esta comissão e, em seguida, seguirá à Comissão de Assuntos Sociais, que adotará decisão terminativa. No prazo regimental, não foram oferecidas emendas ao projeto. Análise. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno deste Senado, compete a esta comissão opinar sobre proposições que tratem de problemas econômicos do país, câmbio, tributos, finanças públicas e outros assuntos correlatos. A matéria em análise altera as regras de atuação das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde, segmento importante nas finanças pessoais de grande parcela da população nacional. Concordamos com o autor da proposição quando este salienta que os portadores de malformações congênitas sofrem permanentemente discriminação por utilizarem com maior frequência a assistência conferida pelas operadoras privadas de planos e seguros de assistência à saúde, especialmente os portadores da síndrome de Down, aos quais as operadoras negam autorização de tratamento sob a alegação de pré-existência dos males decorrentes da síndrome. Tal prática, e é importante e muito relevante este assunto, senhores e senhoras senadores, tal prática caracteriza-se como um ato de discriminação intolerável a uma parcela mínima da população, pois tais quadros são inerentes à própria condição de existência da pessoa e, por esta razão, não podem ser consideradas doenças pré-existentes. A situação é agravada. A situação é agravada ainda
pelo fato das negativas de atendimento serem totalmente desprovidas de fundamento que as justifiquem, dificultando a busca de amparo judicial pelos usuários. Por esta razão, propõe o ilustre senador Vicentinho Alves, ao qual quero fazer as minhas homenagens, ainda que a negativa seja comunicada de forma fundamentada e por escrito. Não temos dúvidas quanto ao mérito do projeto em análise, especialmente por proteger pessoas que, ao contrário de preconceito, necessitam de um amparo maior por parte da sociedade. Porém, entendemos que a determinação da necessidade de negativa por escrito deva valer para todos os casos, e não somente quanto à cobertura de doenças e lesões pré-existentes. Por esta razão, entendemos que tal dispositivo deva constar na Lei nº 9.656, de 1998, com um novo artigo, e não com o parágrafo 2º do artigo 11, que trata de doenças e lesões pré-existentes, conforme proposto pelo nobre proponente. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 544, de 2013, na forma do seguinte substitutivo. O Congresso Nacional decreta o artigo número 11 da Lei número 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo 2º, renumerando-se o parágrafo único vigente como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto neste artigo, não são consideradas doenças pré-existentes as malformações congênitas, não se aplicando a elas o prazo de carência previsto no caput. A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 98, passa a vigorar, acrescida do seguinte artigo número 11, letra A. A negativa de autorização de cobrança pela operadora será fundamentada e imediatamente comunicada por escrito ao consumidor ou beneficiário, ao profissional responsável pela assistência e à instituição solicitante. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Salvo melhor juízo, senhoras e senhores senadores, é o parecer. A matéria está em discussão. Senador Valdemir Moca. Presidente, ilustre relator Luiz Henrique, essa é uma matéria de um tema importante, porque a Previdência, ela se nega, né, não é que se nega, mas ela simplesmente o cara não pode entrar na Previdência se ela tiver procrastina. Uma doença pré-existente. Além dessas questões de malformações congênitas, nós temos doenças chamadas doenças raras. Há uma semana discutimos a Coreia de Huntington. Então a pessoa sabe que tem, mas ela não tem os sintomas. Terá depois de algum tempo, porque é uma doença genética de característica familiar. Se um do casal tem, 50% dos filhos terão a doença. Então eu estou chamando a atenção porque ele não é terminativo aqui, né? E será terminativo lá na Comissão de Assuntos Sociais. Mas eu acho que mereceria, além das doenças de malformações congênitas, que a gente abordasse também as chamadas doenças raras, né? Que há uma dificuldade. Qual que é o argumento que já ouvi da Previdência? O argumento é que eles temem o seguinte: a pessoa que, depois de acometida de uma doença, aí ela quer
entrar na aposentadoria ou na previdência. E eles, evidentemente que isso pode acontecer, né? Um oportunismo. Mas a pessoa que nasce com isso, ou que tem isso transmitido geneticamente, ela não deveria ter uma diferenciação. Então, é claro que é um outro tema, mas eu estou aproveitando a oportunidade, senador Luiz Henrique, para demonstrar a importância... Eu peço silêncio, está impossível. Senador Valdir Moca está com a palavra. Senador Valdir Moca. Então, eu penso que esse é um tema importante. Acho que essa casa teria que prestar atenção nesse tema, né? E a Previdência tem que olhar de forma diferenciada para esses casos, inclusive aqui, votando favoravelmente, parabenizando o relator e o autor da proposta, senhor presidente. Senador Luiz Henrique. Senhor presidente, eu acolho como emenda a oportunamente formulada sugestão do ilustre senador Valdemir Moca, que como médico tem sensibilidade e conhecimento especial sobre a matéria, e o texto do meu substitutivo ficaria redigido, se Sua Excelência concordar. Eu diria o seguinte, senador Luiz Henrique, eu não estou propondo a emenda, mas agradeço a gentileza. O tema será terminativo na Comissão de Assuntos Sociais. Eu acho que nós Vossa deveríamos... Excelência propõe que deixe para lá? Deixe para lá. Eu aprovo o texto do jeito que ele está, só estou alertando da importância que tem o projeto e a relatoria de Vossa Excelência, e dizendo que lá na Comissão de Assuntos Sociais nós vamos tentar discutir. Eu acho que é um tema que merece discussão. De repente eu também tenho uma posição equivocada e tenho humildade para reconhecer. Eu ponderaria com Vossa Excelência, como é tão óbvia a proposição de Vossa Excelência, eu acataria como uma emenda de Vossa Excelência, uma proposta de emenda, e o texto ficaria o seguinte: para os efeitos do disposto neste artigo, não são consideradas doenças pré-existentes as malformações genéticas e as chamadas doenças raras. Se Vossa Excelência estiver de acordo. Aí que eu estou dizendo, essa é uma discussão que eu pretendo travar, porque tem algumas doenças que, lamentavelmente, ainda não estão incluídas nas chamadas doenças raras, como é a coreia de Huntington, por exemplo, né? E é uma coisa que é altamente incapacitante. E aí, há maneiras de se descobrir geneticamente, mapeando o genoma, se a pessoa terá ou não a doença. E lamentavelmente, essa questão ela acaba se tornando um empecilho depois em relação à questão previdenciária. Se Vossa Excelência concordar, e o plenário, ficaria com essa redação, e na comissão terminativa, Vossa Excelência pode elucidar melhor, inclusive, essa questão. Eu concordo e agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Então, senhor presidente, eu proponho o substitutivo na forma que acabei de explicitar. A matéria continua aberta para discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório do senador Luiz Henrique. Aprovado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Incorporando a sugestão proposta pelo senador Valdemir Moca. Senadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da CAI favorável ao projeto nos termos da emenda da emenda número 1 cai. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa.